Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Mas, sem mais perda de tempo, o que eu estou a fazer é aplicar a ideia de metamorfose à ficção científica contemporânea que trata da captura tecnocientífica dos corpos. Ora bem, e o grande modelo de metamorfose que nós temos no cultura ocidental é o modelo mítico, da mitologia clássica. E existem três grandes obras exclusivamente dedicadas ao tema da metamorfose, embora o tema da metamorfose se encontre a torto e direito em toda a literatura greco-latina, nomeadamente nos grandes épicos, na Ilíada e na Odisseia, mas o grande modelo de metamorfose ocidental são as célebres metamorfoses de Ovídio, que tiveram sucessivas publicações que chegaram intactas até nós, o que significa que a tradição europeia sempre a leu, sempre a comentou, sempre lhe deu valor. E existem outras duas obras menos conhecidas. As metamorfoses do Ovídio são o grande repositório de metamorfoses de toda a literatura greco-latina. Ele recolhe muito de outros textos e dá algumas, e em alguns casos apresenta mitos de que ele é o único, mitos de metamorfose, de que ele é o único, foi o único registrador. Há outras duas grandes obras, das quais uma está traduzida em português, também é bastante conhecida, que é de Boeio, o Asno de Ouro, esta das traduções, e uma menos conhecida por Antonino Liberal, que é romana, tardia e que não está traduzida. Ora bem, em relação à mitologia grega, à mitologia metamórfica, à metamorfose da mitologia, o que nós temos de dizer é isto. E é esta a grande característica que, deste ponto de vista, nos interessa da metamorfose na mitologia grega, e é também a sua grande diferença em relação à metamorfose na ficção científica contemporânea. É que a metamorfose mitológica respeitava escrupulosamente o dogma a regra inamovível da fixidez das formas naturais dos gregos. Para os gregos, a natureza é o horizonte normativo da ação humana, o que significa que o homem não transgride as regras da natureza e, na técnica, na ciência, na arte, a única coisa que ele pode fazer é obedecer à lei da iminência, expropriar aquilo que já está feito. Ora bem, porque é que a mitologia metamórfica, porque é que a metamorfose mitológica respeita a fixidez das formas naturais, o que nos parece estranho e paradoxal para a metamorfose é uma mudança de forma. É que a metamorfe grega não é uma mudança radical, pode ser uma mudança radical de forma física, mas a identidade do sujeito que se metamorfoseia mantém-se. Uma das grandes características metamórficas de Zeus era precisamente a licantropia, muito antes do lobisomem moderno. Agora, quando Zeus se transforma em lobo, ele continua a ser Zeus na pele lobo. Tiresias, que foi homem e que foi mulher, era a mesma pessoa na sua vida masculina e na sua vida feminina e lembrava-se das duas. Recordava as duas. Perfeitamente. Portanto, a sua identidade mantém-se. É neste sentido que a mitologia grega, toda ela, incluindo a metamorfose, respeita a fixidez das formas naturais. Não vamos alongar-nos muito. A metamorfose podia ser voluntária, e isso era claramente o privilégio dos deuses, ou podia ser um castigo infligido aos humanos. E, nesse sentido, a metamorfose era sofrida. Ora bem, a metamorfose, cá está. Zeus aqui não é um lobo, mas é uma águia. A Idade Média, como eu disse, lê e comenta as metamorfoses do Ovídio. Elas alimentam em parte os bestiários medievais. No entanto,
a metamorfose na Idade Média cristã é essencialmente diabolizada. Na alta cultura, com certeza que as pessoas percebem as metamorfoses pagãs, mas a metamorfose em si mesma é diabolizada. É diabolizada como são os deuses em geral. Não são apenas falsos deuses como para os primeiros cristãos, a partir de uma certa altura da Idade Média, os deuses antigos existem mesmo, até existiam, mas eram diabos. E a capacidade de metamorfose é uma das grandes características diabólicas. O diabo é polimorfo, é o grande enganador. Os diabos íncos e súcubos que tinham formas monstruosas, os diabos tinham formas monstruosas, mas curiosamente os diabos íncos e súcubos correspondiam ao modelo grego de homem e mulher. Eram jovens e mulheres extremamente sedutores. Essencialmente, o cristianismo diaboliza, mas ao mesmo tempo nós temos uma tradição que se mantém desde a antiguidade tardia, que é a alquimia. Há uma alquimia alexandrina, uma alquimia clássica tardia, e há uma alquimia medieval que, de certo modo, mantém a tradição. E na alquimia nós começamos a encontrar uma ruptura com esta fixidez das formas naturais, nomeadamente com um dos mitos alquímicos, que é a panaceia universal, o princípio da eterna juventude, que é a primeira, um dos antecedentes da metamorfose, neste caso seria a metamorfose de um homem mortal num ser imortal, que rompe com aquele dogma grego de fixidez das formas naturais. Chegamos ao Renascimento e esse corte acentua-se. E acentua-se precisamente no imaginário ligado à licantropia. A imagem do lobisomem que chegou até nós que começa justamente aqui. E ela é tematizada na arte, na literatura, e há uma epidemia de licantropia no Renascimento europeu, que na prática muitas vezes vai levar muitas pessoas à fogueira. E o que acontece com a licantropia renascentista é que se rompe com a metamorfose antiga neste aspecto. É que o licântropo muda já de identidade. Não é só de facto, muda de identidade. E pode até esquecer-se o homem normal, que é logo à noite, ou em certas alturas das fases. Esquece. Ou seja, a identidade muda. Isto é novo relativamente à metamorfose antiga. Temos a data dos lobisomens. A fisiognomia que se pretende científica exprime esta a ideia, e rompe também com a Idade Média e com a Antiguidade, rompe também e exprime a ideia da possibilidade da semelhança, da contaminação da passagem entre o homem e o animal. Os caracteres humanos, os caracteres psicológicos, assentam numa animalidade profunda. Há homens-cão, há homens-bote, etc., que o são do ponto de vista psicológico, alegoricamente, é que são representados desta maneira. E o tema vem até nós, até à metamorfose moderna. Temos aqui, claramente, um autor português que trabalha. Encontramos aqui a licantropia moderna, que é uma licantropia mais até de identidade que propriamente de forma. Mantém-se este Jean Marais no cérebro de Adelaide. O príncipe, agora o monstro. O príncipe se transforma em monstro. No entanto, o Renascimento, que começa a romper com a norma da fixidez das formas naturais, começa também no Renascimento,
inicia esta ruptura, inicia-se também a possibilidade, ou cria as condições de possibilidade, do alargamento da ideia de metamorfose do alargamento universal da ideia de metamorfose. Ou seja, a metamorfose começa a poder aplicar-se a uma data de fenómenos, a generalizar-se ao ponto de quase se tornar delirante mais tarde. O processo de renascimento, amadurecimento, senescência e morte do ser humano, que se metamorfoseia física e psicologicamente ao longo da vida. E este caminho prossegue até aos nossos dias e é necessário dizer aqui que se a ficção científica é da ordem do fantástico, do maravilhoso e do imaginário, o que é certo é que é um imaginário científico. E a ciência, mesmo quando não faz ficção científica, não deixa de ter o seu próprio imaginário e de precipitar imaginários. A ficção científica é precipitada pela ciência. A primeira ficção científica, que não é uma ficção científica biológica, vá lá, a primeira ficção científica remonta ao século XVII, com a possibilidade, e foi criada pela possibilidade, de um mundo fisicamente único, regido pelas mesmas leis. Se o universo é infinito, como estabelece, como propõe inicialmente no tese de Andrew, se o universo é infinito e é regido inteiramente pelas mesmas leis, então são possíveis outros mundos iguais aos nossos. É a exobiologia, os extraterrestres nascem aí. E com isto, portanto, o que nós temos é que, de um ponto de vista, vá lá, a metamorfose não é uma categoria científica, mas do ponto de vista do imaginário científico, nós podemos pensar, inclusivamente, a embriogênese como metamorfose. E a embriogênese pode ser pensada como metamorfose e começou a ser pensada, começou a poder ser pensada como metamorfose, com a crise da concepção anterior, que é a concepção do homúnculo. Sabem, o ser humano, até ao século XVII, que chega a pintar homúnculos, o homúnculo é aquilo que sai da semente masculina, uma espécie de ser humano em miniatura, e cresce no vaso feminino. Portanto, fixidez, transforma de trás. Aqui já não. Inclusivamente, a própria evolução das espécies pode ser imaginada como metamorfose. Quando a metamorfose literal é conhecida com as ciências da natureza, nomeadamente certas formas animais. Ora bem, percebe-se que, afinal, a natureza funciona, até a natureza funciona metamorficamente, sem precisarmos de recorrer à tecnologia nem ao imaginário. E, na moderna ficção científica, convoca isto que eu gosto de dizer. E temos aqui um ser metamórfico criado cientificamente, o que significa que a ficção científica e o imaginário científico podem, inclusivamente, instruir determinadas práticas. Neste caso, é uma prática estética, é a coelha alba, que é transgénica, ela tem um gene fluorescente e ela brilha à noite, foi criada pelo Eduardo Katz, e é aquilo que se chama, é um ser metamórfico criado pela ciência, é uma quimera biológica, tem genes de mais do que uma espécie. Aqui está um rato, o oncorrato da Haraway, um rato quimérico, com as suas crias. As obras que, não é totalidade, mas é a maior parte das obras que eu analisei do conjunto do Jorge Sousa são estas, e na prótese, no genotransplante, no transplante de cérebro, que aqui que são exemplos que tratam alguns dos exemplos que tratam estas coisas, o que nós encontramos é esta realização. Aqui está uma quimera, não uma quimera real,
digamos, uma quimera. Imaginária, quimeras imaginárias da ilha do Dr. Morrow, e se acabarmos com a fixidez das formas naturais e a metamorfose vai até à identidade, a metamorfose moderna, relativamente à antiga, é absolutamente radical e implica a duplicidade, a coincidência da mesmidade e da alteridade da mesmidade. E aqui temos, em primeiro lugar, na ficção, Jekyll e Hyde. A licantropia moderna, que é uma... Se há uma mudança de identidade, há alguns autores, eu não vou ver porque não é demasiado, há alguns autores que, a propósito da metamorfose na ficção científica, falam que é uma metamorfose que implica a identidade do indivíduo, que já não é um indivíduo, é um multivíduo ou indivíduo, que implica a coincidência do mesmo de mesmidade e alteridade. Então, há alguns autores que falam de, a propósito de metamorfose, desta metamorfose radical na atual ficção científica, que falam de ficções de identidade terminal e de hibridentidades. E estas hibridentidades são comuns à ficção científica, mas a outras ficções que não são consideradas científicas. Um grande exemplo é a metamorfose literária de Kafka. Nós temos aqui uma imagem que alude justamente à metamorfose de Kafka, em que é claramente a identidade que está em causa. O Gregor Samsa, que se transforma, muda de forma, transforma-se progressivamente em barata, literalmente. Ele é homem, passa a homem barata e depois é barata só. O que significa que alguns seres humanos, ainda conservando o aspecto humano, podem ter uma existência de barato, de certo modo, ou o seu devido. Reparem que a metamorfose não é uma categoria crítica. Não chega a ser uma categoria. Tem que ser um conceito claramente estabelecido, racionalmente estabelecido, para ser uma categoria crítica. A metamorfose é essencialmente alegórica. E no caso da Paula Rede, ela é claramente uma alegoria. Cá está a mudança de identidade e a mosca. Ou seja, o que nós temos, então, é que se tínhamos metamorfose como metamórfose, mudança de forma na metamorfose grega, temos ficção da identidade terminal, hibridentidade, o que significa que há um indivíduo animal ou um indivíduo máquina, não só na ficção científica, mas também, são exemplos já dados pela Raquel, mas também na própria realidade. Significa que a ficção científica e o imaginário tecnocientífico hoje podemos dizer que convergem de algum modo e neste aspecto recriam ao seu nível, com o seu sentido e à sua maneira, a velha mitologia grega. O imaginário tecnocientífico, a mitologia grega, a mitologia clássica, as mitologias de todas as civilizações, no fundo, são aquilo que há de mais próximo ao termo narrativo do imaginário tecnocientífico. Obrigado. Obrigado também.